Fala galera ligada aqui no meu canal, aqui quem fala é o Caio e eu venho trazer para vocês um vídeo um pouco diferente dessa famosa franquia de luta que marcou os anos 90 e teve finalmente o seu reboot lançado agora em novembro de 2013 para a nova geração como um exclusivo de Xbox One. Eu estou falando de Killer Instinct. Killer Instinct é um jogo de luta lançado em 1994 para os arcades e posteriormente teve sua versão para os consoles. Começando pelo enredo, eu vou passar para vocês o básico da história do game, sem dar spoiler, para não atrapalhar quem ainda não jogou. Beleza, galera? Então vamos lá. O jogo ele começa em um passado distante, onde ocorre uma guerra devastadora. Dois lords lutam entre si, matando assim muitas pessoas, dizimando exércitos inteiros e colocando o mundo a prêmio. Para pôr fim a toda essa destruição e morte, um grupo de heróis entram em batalha contra ambos os lords e desenvolvem um feitiço que os prende no limbo. Com isso, a paz voltou a reinar na Terra ao melhor estilo Dragon Ball Z. Do passado, pulamos para um futuro caótico, não tão distante da nossa era, onde a poluição dizimou o meio ambiente, governos caíram e agora o mundo era controlado por grandes corporações que estavam constantemente se enfrentando atrás de quaisquer riquezas restantes no planeta. Para vocês verem, quando o mundo vai pro saco, todo aquele papo de humanidade que muitos pregam desde desistir na hora do aperto, né? E dentre essas megacorporações se destacou a toda poderosa e fodona Ultratech, que em uma jogada inteligente não entra em conflito com as demais corporações e apenas fornece a elas armas avançadas para que elas possam se destruir. Espertinha, né não? Uai. Mas não para por aí não, a Ultratech, além da venda de armas, possui destaque também na mídia, onde sua divisão de entretenimento produz o maior fenômeno televisivo do planeta, um torneio batizado de, claro, Killer Instinct, que também serve como campo de teste para os novos projetos da Ultratech e promete ao vencedor tudo o que ele desejar, mas é claro que vocês sabem que não é bem assim que as coisas funcionam, né não? Enquanto os perdedores sofrem um destino cruel nas mãos da empresa. Ui! Bom, falando um pouco sobre os personagens, eu vou falar pra vocês um pouco sobre cada um sem dar spoiler sobre o que acontece no decorrer do game, beleza? Começando por Jago. Jago, ele é um monge guerreiro de uma remota região do Tibete. Guiado pelo poderoso espírito do tigre em busca do seu destino, ele entrou no torneio Killer Instinct para poder acabar com o mal que ali habitava. PJ Combo. Combo, ele foi campeão mundial dos pesos pesados do boxe por 5 anos, mas teve seu título retirado por conta da brutalidade com que ele punia seus oponentes e entrou no torneio para poder reaver a sua fama e fortuna. Black Orchid, ou somente chamada de Orchid, é uma agente secreta enviada por um grupo desconhecido para investigar os misteriosos desaparecimentos que vêm ocorrendo nos torneios. Sua verdadeira identidade e habilidade são mantidas em segredo. Raptor, ele é um produto do projeto de manipulação de DNA da Ultratech. Combinando genes de humanos e répteis, eles criaram uma criatura feroz como um animal e inteligente como um ser humano. Nós temos também Cinder, que foi um criminoso condenado que concordou em participar dos testes de armas químicas da Ultratech em troca de liberdade condicional. O experimento acabou falhando e Cinder acabou se tornando um ser vivo coberto de chamas por todo o corpo. Com isso, ofereceram-lhe a sua liberdade para que ele pudesse derrotar Glacius no torneio. Glacius é um ser alienígena de um planeta distante que foi capturado pela Ultratech após sua nave espacial cair na Terra. Querendo mostrar que os seres alienígenas eram inferiores aos humanos, a Ultratech o forçou a lutar no torneio. Fulgor. Ele é um soldado cibernético criado pela Ultratech que entrou no torneio para testar as suas habilidades em combate, de modo que, uma vez que fosse bem sucedido, começaria-se uma produção em massa de si mesmo. Spinal. A origem de Spinal ela é mantida em segredo pela Ultratech. Uma empresa secreta, usando uma variedade especial de técnicas, conseguiram reviver um guerreiro antigo e, com uma vaga memória da sua vida passada, Spinal sabe fazer apenas uma coisa: lutar. Thunder. Thunder ele é um defensor místico do povo nativo americano. Chief Thunder, como é chamado, entra no torneio de forma a resolver o mistério envolvendo o desaparecimento do seu irmão Eagle, ou Águia, fato ocorrido em torneios passados. Saberwolf. Saberwolf ele possui uma rara doença chamada licantropia. Apesar de ter passado a maior parte de sua vida na escuridão, ele entra no torneio após lhe oferecerem uma cura, caso ele saia vitorioso. Por fim, mas não menos importante, nós temos Idol. Você se lembra dos lords que guerrearam e foram selados no limbo, que eu havia dito para vocês logo no início? Pois é, Idol é um deles e é o trunfo da Ultratech.
Os cientistas da Ultratech conseguiram retirá-lo do limbo para lutar contra o finalista do torneio, e é claro que eles não faziam ideia do tipo de poder que eles estavam lidando, né? Falando um pouco mais sobre o game, a perfeita movimentação dos personagens foi realizada graças à captura de movimentos, que consiste em capturar as ações feitas por atores reais de forma que eles sejam renderizados e transformados em imagens digitais. O jogo em si não tem muito segredo, porém Killer Instinct ele brilha pelo fato de possibilitar ao jogador efetuar combinações monstruosas, os chamados combos, para aniquilar os seus adversários, e traz consigo também os Fatalities, ao melhor estilo Mortal Kombat, aqui chamado de Finishing Moves. Cada personagem possui também o seu Humiliation ou Humilhação, assim como os famosos Ultra Combos, que é uma sequência insana de golpes que o personagem desfere contra seu oponente ao final do combate, que pode variar conforme a destreza do jogador. Killer Instinct conquistou uma legião de fãs por todo mundo e garantiu uma sequência, então bora lá! Killer Instinct 2 foi lançado em dezembro de 1995 para os arcades e teve sua versão Gold lançada para o Nintendo 64 em 2006. Começando novamente pelo enredo, o game se inicia exatamente após o final do primeiro game, onde o prédio da Ultratech é enviado 2000 anos no passado após a morte de Idol, e junto com eles são arrastados Jago, Combo, Orchid e, sem que eles saibam, Sablewulf, e um modelo mais avançado de Fulgor, que já estava em construção enquanto o modelo antigo lutava no torneio. Sablewulf ele foi submetido a experimentos que incluíram a substituição dos seus braços por braços mecânicos com garras estendidas, deixando-o ainda mais letal, porém, devido a isso, Sablewulf começa a perder um pouco de sua sanidade e sucumbir à sua fera interior, deixando de lado aos poucos o seu lado humano. Ao pedir ajuda ao Tiger Spirit, Jago tem uma surpresa não muito agradável, pois seu Tiger Spirit era ninguém menos que Gargos, o segundo Lorde que eu mencionei lá no início do vídeo que lutou contra Idol, vocês se lembram? Pois é. Diferente de Idol, Gargos não conseguiu sair do limbo no primeiro game e manipulou Jago para que este pudesse destruir seus inimigos e, após a morte de Idol, Gargos estava livre novamente. Jago jura vingança contra Gargos, enquanto Orchid e Combo tentam voltar para o presente. Gargos ressuscita Spinal, que mesmo 2000 anos antes do primeiro game já estava morto, e ressuscita também o seu povo para que eles possam lhe servir. Sobre os personagens, eu vou falar novamente sobre cada um deles após os acontecimentos do primeiro game, porém sem dar spoilers, também para não estragar surpresas, e também sobre os novos personagens que foram adicionados. Começando novamente por Jago. Após os acontecimentos do primeiro game, Jago foi enviado ao passado, onde descobre que o Tiger Spirit na verdade era Gargos, e jura vingança contra ele por tê-lo usado todo esse tempo para escapar do limbo. PJ Combo. Após os acontecimentos do primeiro game, Combo está decidido a acabar com a Ultratech, mas como foi enviado 2000 anos no passado, ele procura escapar antes que seja tarde demais. Black Orchid. Após o seu sucesso no torneio, uma grande massa de energia foi liberada, fazendo com que voltasse no tempo. Agora, 2000 anos no passado, Orchid deve enfrentar um novo desafio e um inimigo ainda maior. Raptor. Ele não retorna, pois foi derrotado no primeiro game por Combo, porém deixa alguns ovos de presente. Cinder. Após enfrentar Glacius e deixá-lo fugir, Cinder deixa a Ultratech e foge para longe da civilização. Ele também não aparece no game, pois não foi enviado ao passado como os demais. Glacius. Sobre Glacius, muito se especulou como ele aparece no passado, pois ele já havia saído da Terra. Mas, em Killer Instinct 2, Glacius recebe uma mensagem de socorro e deve libertar os seus parentes que estão presos. Fulgor. Uma versão mais avançada e mortal de do Fulgor anterior foi ativada e também enviada ao passado com apenas um objetivo: matar Jago. Spinal. Mesmo tendo sido destruído no primeiro game, Spinal existe no passado em uma versão mais jovem e é ressuscitado por Gargos e é forçado a segui-lo, mesmo não gostando muito da ideia. Thunder. Não foi enviado ao passado e também não aparece no game. Sablewulf. Após ser derrotado no primeiro game, Sablewulf é submetido a experimentos pela Ultratech e teve braços e garras mecânicas colocados em seu corpo, fazendo com que ele sucumbisse ao seu lado fera e começasse a perder um pouco de sua humanidade.
Com relação aos novos personagens que foram adicionados no game, nós temos Tusk, que com o retorno do Lorde Demônio ao mundo dos humanos, Tusk se vê determinado a acabar com Gargos. Maya, ela foi expulsa da liderança de sua tribo de Amazonas após o retorno de Gargos, e com isso Maya deve derrotá-lo para poder recuperar seu lugar de direito. Kim-Woo, ela é descendente dos heróis que prenderam Idol e Gargos no limbo. Kim-Woo, ela é escolhida para ser a guardiã do seu povo e deve cumprir seu destino, eliminando Gargos, e tudo isso apenas com 17 anos de idade. Olha só a responsa da garota. E por fim, nós temos Gargos, um dos Lords que foi aprisionado, foi um dos últimos sobreviventes dos Lords da guerra nos tempos antigos, lutando para ter controle total sobre o mundo. Os heróis o baniram e ele ficou 2000 anos aprisionado até ser libertado após a morte de Idol. Falando um pouco mais sobre o game, foi lançada também uma versão, como eu disse anteriormente, para Nintendo 64 chamada Killer Instinct Gold, que se trata do mesmo game, porém com alguns conteúdos adicionais, como Team Battle, onde cada jogador pode jogar até com 11 personagens. Tem o Team Elimination Battle, onde o jogador é obrigado a acabar com seus oponentes usando movimentos fatais. E os modos Train e Advanced Train, onde o jogador pode aprender os movimentos básicos e avançados de cada um dos lutadores. Killer Instinct 2, apesar de uma história não tão empolgante e com alguns erros cronológicos questionáveis, deu um salto com relação à sua jogabilidade e gráficos, onde o jogo está ainda mais frenético, mais veloz, com combos ainda mais devastadores, cenários bem trabalhados para a época e uma trilha sonora totalmente empolgante. E teve também de volta os Finishing Moves, chamados aqui de Ultimate Combo, onde cada personagem pode efetuar 2 diferentes a partir de uma sequência de combos. E também, é claro, os famosos Ultra Combos. Depois de Killer Instinct 2, ficamos muito tempo sem ver algo novo referente à série, e muitos acreditaram que nunca mais voltaríamos a ver esse fantástico game nos consoles atuais. Até que, depois de muita especulação e indícios de que estaria vindo o novo Killer Instinct para a nova geração, na E3 deste ano, a Rare nos agraciou com este vídeo. Coming to your home in 2013, only on Xbox One! Jago! Glacius! Saberwolf! Ultra Combo! Killer Instinct. Killer Instinct 3 foi anunciado e finalmente está disponível como um exclusivo de Xbox One. Porém, não se trata de uma continuação de Killer Instinct 2, e sim de um reboot da série. Então, provavelmente veremos os personagens clássicos presentes nesse novo game. KI3 foi lançado paralelamente ao Xbox One e a Rare adotou um sistema um pouco diferente no que diz respeito à comercialização do jogo, onde os personagens serão vendidos separadamente e os novos serão liberados por temporada. Portanto, nessa temporada contaremos apenas com 8 lutadores e apenas 6 estarão disponíveis, como Jago, Saberwolf, Glacius, Thunder, Orchid e uma nova personagem chamada Sajira. E em janeiro teremos Spinal e logo mais em março será disponibilizado também Fulgor. Ainda não se sabe quais serão os outros lutadores e quando eles estarão disponíveis. Então, depois de muita espera, reza e pedidos ao senhor, a Rare nos dá de presente de fim de ano Killer Instinct 3. É uma pena ser apenas para a nova geração que chegou estuprando nós brasileiros, mas está aí e deixo agora com vocês o trailer de lançamento deste fantástico game que deixou muita gente, inclusive eu, maluco para pôr as mãos nele. Vamos deixar rolar. Killer Instinct.
Fight on! Jacob! Saberwolf! Glacier! Thunder! Sekiro! Orchid! Coming soon! Final! Fulgor! Combo breaker! Counter breaker! Super Zero! Coming to your home November 22nd, only on Xbox One! Foda ba carai. Killer Instinct teve sua história contada também nos quadrinhos, onde foram lançadas 7 edições. A Killer Instinct, edição exclusiva Nintendo Power, lançada em janeiro de 1996, e foram lançadas também 2 trilogias, onde a primeira, chamada de Killer Instinct Volume 1, foi lançada em junho de 1996, o volume 2 foi lançado em julho de 96 e o volume 3 também foi lançado em julho deste mesmo ano. Já a segunda trilogia, chamada de Killer Instinct Especial, teve seu primeiro volume lançado em setembro de 1996, o segundo volume foi lançado em outubro de 96 e o terceiro volume foi lançado em novembro também deste mesmo ano. Para quem é fã da franquia e quer saber com mais detalhes a história, este conteúdo é interessante e vale muito a pena conferir. Essas HQs foram difíceis de conseguir e eu vou deixar o link para o download das 2 trilogias na descrição do vídeo para vocês. Infelizmente em inglês, porém, por já ter bastante tempo que foi lançado, eu não consegui encontrar em nosso idioma e também não consegui encontrar a edição Nintendo Power. Quem possuir as HQs em nosso idioma e a edição Nintendo Power, comentem aí e postem também pro pessoal, beleza? Então é isso, galera. Esse foi o meu primeiro vídeo de, vamos dizer, uma análise. Não só mostrando um pouco do game, mas também falando um pouco da história e dos personagens. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível comentar. Se eu me equivoquei ou me esqueci de alguma informação referente ao game, postem aí nos comentários. Se inscrevam também no canal para poder dar uma ajuda. Esse vídeo deu muito trabalho para poder fazer, mas eu me esforcei para poder trazer um conteúdo bacana, informativo e divertido para vocês. Beleza, galera? Um abraço para todos vocês. Valeu! Fui!